O apóstolo Paulo escreveu a Tito, orientando Tito que ele colocasse presbíteros na igreja. E uma das orientações que o apóstolo Paulo deu a Tito, ao seu discípulo, foi: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A partir desse momento, eu passo a fazer algumas apresentações sobre a questão da sã doutrina, refutando os contradizentes, refutando algumas heresias, e farei isso usando a Bíblia online, né, a Bíblia eletrônica, Olive Tree. Então é muito interessante, eu deixo aqui como indicação. Esse aplicativo utiliza a versão Almeida Revista e atualizada com os números de Strong. Vocês vão entender o que são essas marcações dos números de Strong. Vamos aqui para a referência que nós apresentamos em Tito, capítulo 1, versos 9. Aqui é toda a recomendação que ele está dando aos presbíteros, e ele diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Então aqui a gente observa algumas palavras normal, na cor preta, e algumas palavras em azul. Essas palavras em azul vai ter aqui uma mãozinha que ao clicar, ela vai dar o significado dessa palavra, fiel. Então primeiro, ele diz que tem que ser apegado à palavra fiel. No grego, pistos. E aqui do lado, transliterado, letra em português que corresponda com a letra do grego, pistos. E tem aqui a sua explicação gramatical, em verde aqui grifado, é só clicar também nele, e ele vai dizer aqui que deriva da palavra peito, peito em grego, verbo primário, e ele utiliza o dicionário do Novo Testamento, dicionário teológico do Novo Testamento, e ele diz que essa palavra aqui, fiel, é alguém capaz de persuadir, induzir alguém pelas palavras, levar essa pessoa a crer. Aí tem vários possíveis significados. Ele repete muito aqui a questão de persuadir isto é, mover ou induzir alguém por meio de persuasão. Ser persuasivo, ser persuadido, na verdade. Ser persuadido, deixar-se persuadir, ser induzido a crer, ter fé. Então aqui tem vários significados da palavra, que no caso é a palavra que é fiel, que nos leva a crer nela. Segundo a doutrina. Então aqui ele diz que doutrina é didaquê. Didaquê aqui em grego e aqui transliterado, e também, do mesmo jeito, a explicação gramatical. Vem da palavra didasco, uma forma prolongada do causativo, do verbo causativo, de um verbo primário, que vem de aprender. Então vai dando vários significados, várias explicações sobre o significado da palavra. Muito interessante. E didaquê é ensino, o ensino que Cristo ensinou aos seus apóstolos. De modo que tenha poder, e aqui na palavra poder, ele diz que é capaz, forte, poderoso, potente, que é capaz de suportar calamidades e sofrimentos, com coragem e paciência, que é firme nas virtudes cristãs. Então aqui esse poder provavelmente nessa questão de sermos firmes na virtude cristã, naquilo que foi ensinado na sã doutrina, na palavra que é fiel, para exortar. Aí a palavra exortar, ele vai explicando aqui também, não vamos nos ater muito nisso. Eu quero destacar a questão de sermos fiéis para convencer, refutar. Por isso que algumas traduções colocam a palavra refutar. Sendo fiéis, para que nós permanecendo na sã doutrina, de modo que tenhamos poder para exortar, assim como também para refutar aqueles que contradizem a sã doutrina, que contradizem a fiel palavra, aqueles que se opõem. E se opõem por quê? Porque estão ensinando
teorias, que eu não gosto de chamar de teologia, estão ensinando teorias que não condiz com a fiel palavra. Hoje nós vamos tratar na defesa da fé, podemos dizer também dessa forma, como Judas relata, que tem por necessidade exortar-vos a pelejar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A heresia, quer queira ou não, ela consegue tirar as pessoas da fé mais elementar, mais essencial, que está na base das Sagradas Escrituras. Então vamos comentar sobre essa questão da maldição hereditária, que infelizmente, né, ontem eu fui indagado por uma ex-aluna e ela ouviu uma pessoa, né, falando sobre isso. Então, vez ou outra, essa doutrina, né, essa teoria dos homens, ela volta a vir com determinada força e tende a influenciar muitas pessoas. Falsos mestres, pessoas que se dizem ser mestres da palavra, mas que se prevaricam da palavra porque saem da palavra, se desviam da palavra e vão após outros ensinos. Então vamos ver o que é que eles utilizam em Êxodo capítulo 20, versos 1 ao 6. Êxodo capítulo 20, versos 1 ao 6, que é na passagem onde está a questão dos 10 mandamentos. Então a passagem onde que Deus dá os 10 mandamentos, e ele vai dizer no verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Eu posso ver aqui o significado da palavra zeloso aí, vocês comprando essa Bíblia eletrônica, vocês podem fazer uso disso, não dá tempo de explicar tudo, que visita a iniquidade dos pais. Então ele está falando de iniquidade, está falando de pecado, de transgressão que as pessoas cometem. Então nessas transgressões o Senhor visita dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, até uma terceira e quarta geração, Deus está mostrando aqui que ele visita a maldade dos pais nos filhos. Daqueles que me aborrecem. Aborrecer é exatamente aqueles que são contrários ao que Deus orienta, ao que Deus ensina. Só que aqui também diz no texto, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, claramente aqui está falando de pecado, porque quem não guarda os mandamentos do Senhor, ele tende a pecar, com certeza vai pecar essas pessoas. O que é que Deus aqui está dizendo? Algumas pessoas aplicam isso aqui para maldição hereditária. Aqui será que Deus não está mostrando que ele é muito mais gracioso do que ele permanece com a sua ira? Porque na sua ira, aqueles que lhe aborrecem alcançam a terceira e quarta geração. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, que guardam os seus mandamentos, ele alcança até 1000. Está aqui, ó, até 1000 gerações. Então, talvez aqui não está falando uma oposição, né, ou uma comparação entre ira e graça. E as pessoas aqui simplesmente estabelecem como maldição hereditária isso aqui. E aqui não tem nenhuma palavra aqui que fala de maldição hereditária. E para isso aqui, queridos, alguns que falam sobre maldição hereditária, eles trazem a ideia de que eles estão fazendo interpretações espirituais. Eu vi já pessoas até mesmo orando no tocante a isso, quando vão ministrar determinadas palestras, como se estivesse dizendo assim, como se estivesse não dizendo literalmente assim, precisamos sair do racional, não nos limitarmos ao racional, não limitarmos ao racional, como assim? Se Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ter um culto racional, aí as pessoas querem sair do racional e aí querem ir para o espiritual. Há outros que usam um texto erroneamente e dizem que a letra mata, achando que quem fica no literal fica naquilo que mata. E o Espírito vivifica e você tem interpretações espirituais. Aí eu vou aqui dar uma parada aqui em relação à Bíblia, aqui, a Olive Tree, e vou mostrar algumas teorias de interpretação na história da igreja. Então, a interpretação na história. Então, vamos lembrar aqui um pouco de como se deu algumas das interpretações judaicas. Você vê que isso é muito importante para entender como essas pessoas chegam a determinadas ideias, do que no passado também na história, outros intérpretes também chegaram a essas ideias.
Aqui ele fala de letrismo, midrástica, pecha e alegórica. Vamos focar na alegórica. Para esses intérpretes que utilizavam interpretações alegóricas, a interpretação literal é um código. Para eles, a interpretação literal era um código que precisava ser decifrado. E a alegorização traz o seu verdadeiro significado e dá sentido ao texto. De alegórico, você pode entender como místico, né, como simbólico, e alguns chegam até a dizer que quem compreendia o sentido alegórico era espiritual. Quem ficava no sentido literal da palavra não era espiritual. Então, é simplesmente achismo de homens que, para justificar as suas interpretações fora das Sagradas Escrituras, começam a viajar, a buscar muitas ideias em suas mentes, e aí vão construindo coisas e vão colocando pessoas na dependência dessas pessoas, desses mestres, desses líderes, qualquer título que tenham, para que essas pessoas tenham domínio nas pessoas que submetem a orações específicas, como se essas orações específicas ou esses ensinos fossem libertar essas pessoas de maldições que não existem. Mas vamos entender mais aqui nessa corrente de interpretação. Aqui foi a interpretação judaica, agora a gente vê a interpretação patrística, ou seja, pós o primeiro século, dos pais da igreja, no segundo século em diante. Justino Martí, apesar de alegorizar todos os textos que escrevia, ele afirmava que o Antigo Testamento foi escrito para os cristãos. Todavia, esses só podiam entendê-lo através da alegorização. Então você vê que essa inclinação já vem ao longo do tempo. Tertuliano dizia que a solução para as heresias era a regra da fé. Então já Tertuliano vai confrontar essa ideia da alegorização, que era mais conhecida como os ensinamentos ortodoxos, sustentado pela igreja. Aqui a igreja patrística, logo após o primeiro século da era cristã da igreja primitiva. Então são pessoas resgatando os ensinos ortodoxos dos apóstolos. Aí os pais alexandrino, Orígenes, por exemplo, ele era tricotomista, que fala na questão da compreensão do homem, nas três, né? Corpo, alma e espírito, mas ele também atribuía isso à palavra. O sentido literal ele dizia que era a palavra, que era o corpo. O sentido moral ele dizia que era referente à alma daquilo que está sendo ensinado. E o sentido alegórico ou místico, podia até pensar aqui em simbólico, seria o espiritual. Ainda, depois vem os pais antioquinos. O que é que os pais antioquinos vão trazer? Os pais da igreja de Antioquia, eles incentivaram o estudo das línguas originais das escrituras, hebraico e grego. Aí, primeiramente, nós temos que pensar por que Deus, amados, nada que o Senhor fez por um acaso. Por que Deus transmitiu o Antigo Testamento com um idioma, uma língua, hebraico, e transmitiu o Novo Testamento com outro idioma, no caso escrito, ainda que tenha sido transmitido fisicamente ali por Cristo em hebraico, muitas vezes em aramaico, mas foi registrado em grego. Havia um propósito da parte do Senhor ter escrito em hebraico e em grego, e é necessário voltarmos à interpretação fiel das Sagradas Escrituras, fazendo análise gramatical. É isso que os pais da Antioquia vão fazer. Incentivar o estudo das línguas originais das Escrituras, hebraico e grego, e também começar a redigir comentários sobre as Escrituras. Para eles, o significado espiritual, o que Deus queria revelar de forma espiritual, estava implícito no próprio acontecimento, naquilo que está no literal ensinado à luz das Sagradas Escrituras. João Crisóstomo, sua exegese era espiritual e prática. Suas obras contêm cerca de 7.000 citações do Antigo Testamento e 11.000 do Novo Testamento. Por isso, alguns o consideravam o maior comentarista entre os primeiros pais da igreja, ou seja, voltando a uma análise de fato gramatical, histórico da palavra de Deus. Aí vem a interpretação na Idade Média, que vai trazer aí uma alegorização no sentido quádruplo de Agostinho e de João Cassiano. A letra mostra-nos o que Deus e nossos pais fizeram, no sentido histórico. A alegoria mostra-nos onde está oculta a nossa fé, alegórico, aí por isso que alguns se consideravam espirituais, por entender essa coisa mística alegórica. O significado moral estaria na questão tropológica, e a última, na verdade, é que ele mostra aonde termina a nossa luta, nas questões anagógicas. Aí daqui eles tinham essa compreensão, porque a letra mata e o espírito vivifica, que até hoje isso vem se arrastando.
na interpretação no contexto da Reforma. Nicolau de Lira acusou o sentido quádruplo de sufocar o literal. John Wycliffe, ele afirmava que as doutrinas e a vida cristã tinham como fonte a Bíblia, contestando a posição tradicional da Igreja Católica, porque aqui já é pré-reforma, então passou o período da Igreja do Favor Imperial, que vai de Constantino até 1517, a Era Negra da Igreja, que alguns falam em um período menor, eu considero desde de Constantino, com a Era do Favor Imperial, para mim já começa ali a Era Negra, porque a Igreja começa a ser favorecida por um império. Tudo que é necessário na Bíblia está contido nos sentidos literal e histórico. Então, os pré-reformadores disseram que tinha que voltar para o sentido literal e histórico. No contexto da Renascença, que teve início na Itália, foi muito importante para o desenvolvimento de princípios hermenêuticos sadios, reavivando o interesse pela literatura clássica, incluindo o hebraico e o grego, ou seja, voltar a fazer interpretação contextual, histórica e também gramatical do hebraico e do grego, para, entendendo o sentido literal, compreender a forma espiritual que o Senhor está trazendo à sua palavra. Lutero, após passar por uma experiência, aí Lutero é o principal personagem no contexto da Reforma, após passar por uma experiência pessoal com Cristo, através da leitura da Bíblia, Lutero deixou de alegorizar os textos e criticou esse método de forma veemente. Ele disse: quando monge, eu era perito em alegorias, eu alegorizava tudo. Mas depois de fazer preleções sobre a Epístola aos Romanos, passei a conhecer a Cristo. Foi assim que percebi que ele não é nenhuma alegoria e aprendi a saber o que Cristo realmente é. Lutero chegou a agredir com veemência sentido alegórico ao compará-lo com a escória da Bíblia e a colocá-lo como mais baixo que a imundícia. E associe, queridos, esse sentido alegórico, místico, tem tudo a ver, tem relação direta a esse sentido um espiritual errado que querem trazer a questão de batalha espiritual, maldição hereditária, heranças espirituais. Então, um sentido completamente equivocado, que você não tem lastro nas Sagradas Escrituras através de interpretações exegéticas, hermenêuticas, de interpretação fiel do grego e do hebraico, para entender essas coisas. Em sua exegese, considerou as condições históricas, gramaticais e o contexto. Lutero acreditava que todo cristão devoto podia entender a Bíblia. Então tinha que entender a Bíblia naquilo que está escrito, naquilo que Deus revelou. Philippe Melanchthon, companheiro de Lutero em exegese, continuou a aplicação dos princípios hermenêuticos de Lutero em suas exposições bíblicas, chegando a ser chamado de a mão direita de Lutero. Era um profundo conhecedor do hebraico e do grego, ou seja, volta de novo às escrituras. Tinha como princípios para sua exegese que as escrituras deviam ser entendidas gramaticalmente, antes de serem teologicamente, e que as mesmas têm um simples e determinado sentido. Está lá, está escrito aquilo que aprove ao Senhor deixar registrado para a sua igreja. João Calvino concordava com os princípios hermenêuticos de Lutero, também acreditava na necessidade da iluminação do Espírito Santo de Deus e considerava a interpretação alegórica uma artimanha de Satanás para obscurecer o sentido das Escrituras. Superou a Lutero ao manter coerência entre a sua exegese com a sua teoria. Lutero, mesmo falando contra a alegoria, ele às vezes alegorizava. Já Calvino ele conseguiu se manter de forma mais fiel à sua exegese, de forma literal, analisando gramaticalmente e historicamente os textos. Acreditava que a virtude do intérprete era permitir que o autor, o Espírito Santo, diga o que realmente diz e os personagens que Deus usou, ao invés de lhe atribuirmos o que pensamos que deveria dizer. É isso que essa corrente vai buscar textos e fica parafraseando, tentando buscar ideias ali dentro que o autor não quer dizer aquilo. Eles ficam só buscando isso, infelizmente, em suas mentes. E aqui nós voltamos e vamos analisando o texto das Sagradas Escrituras no tocante à questão da maldição hereditária. E também podemos lembrar aqui, heranças espirituais. Essa teoria, atualmente, já tem voltado muito utilizando isso aqui, gente. Quando eu vi isso aqui da primeira vez, eu fui pesquisar, eu fiz, isso aqui tem muita relação com a maldição hereditária.
é basicamente uma outra roupagem que estão dando para a mesma ideia de maldição hereditária. Então aqui eu mostrei que aqui não diz nada em relação à maldição. E aqui o visitar pode sim estar falando em relação à ira de Deus que cai sobre aqueles que são desobedientes, que aborrecem ao Senhor, mas que a graça e a misericórdia do Senhor se estende muito mais, até 1000 gerações. E aqui é muito fácil perceber. Se houvesse que não há maldição para 4 gerações, praticamente seria impossível, porque 1000 geração, ó, vai suplantar tranquilamente, facilmente 4 gerações. Então, dificilmente 4 gerações seriam alcançadas, porque bastaria uma geração fazer o que era reto diante do Senhor, que ela iria estender até 1000 gerações. Então, dificilmente você encontraria 4 gerações que estariam sendo prejudicadas, porque a graça do Senhor se estende muito mais do que a ira do Senhor. Aí vamos para Deuteronômio 28, 1 ao 19. Deuteronômio 28. Aí aqui eu só quero ler 2 referências bíblicas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí no versos 15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições. Aqui sim fala maldições. Sobre ti e te alcançarão. Quando é que as maldições vão alcançar as pessoas, queridos? Quando elas desobedecem. Quando elas não ouvem a palavra do Senhor. E o ouvir aqui, obviamente, não é só ouvir com o ouvido físico. É ouvir e guardar. É ouvir atentamente. É ouvir com o desejo de cumprir a palavra do Senhor. Quem guarda, quem cumpre, quem obedece, não está pecando. Quem não guarda, quem não cumpre, quem não obedece, está pecando. Por isso que maldições alcançam ou bênçãos alcançam. Aí, na questão das bênçãos, diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Porém, se não obedecer, virão todas essas maldições. Então, queridos, quando eu falo de maldição hereditária, eu estou colocando algo que está imposto sobre as pessoas por causa dos seus antepassados. É muito parecido com o que se vê no Espiritismo, a questão da lei do karma. E muitos evangélicos têm aceitado isso, porque alguns falsos mestres, porque a pessoa que traz isso não é um mestre genuíno da palavra de Deus, que traz uma questão como essa. Porque tem muito mais coisas importantes que nós deveríamos estar atentos. Eu deveria estar gastando aqui com muitas outras coisas, mas tem que gastar com isso para divertir os irmãos, para não se deixar ser levados. Paulo fala aos Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. São enganos. Aí eu vou aqui para Ezequiel, que é um texto categórico para isso, porque lá em Êxodo 20 não se falou de maldição. Aqui, Deuteronômio 28, fala de bênção e fala de maldição. Claramente como consequência, a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eu costumo dizer muito, plantar é opcional, planta quem quer. Agora, a colheita é obrigatória. Todos os nossos atos que nós realizamos vai ter que trazer alguma consequência. Aí se eu for para Ezequiel 18, aí eu vou dizer aqui, queridos, que Ezequiel no capítulo 18 é um compêndio teológico. Trazer Êxodo 20, como eu citei no início, como dando margem para essa ideia de maldição hereditária, aí quando eu olho Ezequiel 18, está falando a mesma coisa, falando de pecado. E o profeta vai dizer que veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel é o profeta, veio a palavra de Deus questionando o quê? Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram? Então, certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi esse provérbio. Gente, aí hoje, há muito tempo, como eu mostrei,
a história da interpretação, pessoas querem levar para sentidos alegóricos, mistos, que não tem. O sentido da palavra do Senhor, queridos, quer queiramos ou não, é sentido gramatical, é exegético, é sentido hermenêutico, é sentido histórico, político, social, é aquilo que aprove a Deus deixar registrado nas Sagradas Escrituras, seja no hebraico, o Antigo Testamento, seja no grego, o Novo Testamento. Jamais direi esse provérbio. Aí ele vai dizer aqui 3 gerações, para exatamente anular essa compreensão que infelizmente até Israel tinha. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, não comendo carne sacrificada, nem levantando os olhos para os ídolos, ou seja, um homem fazendo o que é reto. Ele vai guardar, ele vai colher os frutos que ele plantou. Agora, se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, esse daqui não vai colher o fruto do pai. Ele vai responder por aquilo que ele fez, porque foi um filho ladrão. Aí depois ele diz: se ele gerar um filho que veja todos os pecados, ou seja, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Aí ele diz: quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. A palavra vai ser em todos esses textos que é iniquidade, pecado. O homem leva a consequência dos seus feitos, dos seus erros. Se nós formos para João, depois leiam todo o capítulo de Ezequiel 18, João 9. João, capítulo 9, versos 2 e 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Acabou, simples. E aqui, quando ele fala que era um cego de nascença, um homem cego de nascença, é claramente para dar ênfase nisso. Se ele pecou, a compreensão que esse discípulo está mantendo é o quê? É alguma consequência dos pais dele, ou do pecado até dele aqui. Jesus Cristo diz que é para que nele se manifestem as obras de Deus. O poder de Deus iria se manifestar para deixar o testemunho ali. Provérbios 22. Provérbios 22, versos 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ah, então, Gilvão, o que é que existe então em relação a essas influências de pais para filho, de geração para geração? Ensino. O ensino não somente ensino verbal, ensino acadêmico, o ensino mostrando na sua própria vida. O que é que as pessoas levam dos seus antepassados? Aquilo que viu os antepassados praticarem. Mas eles têm que praticar na sua vida, quer sejam obedecer a Deus, quer seja desobedecer a Deus. Quando eles praticam aquilo que eles viram, que eles aprenderam, eles colhem a consequência. Eles não estão colhendo a consequência por causa dos antepassados, estão colhendo a consequência por causa de suas próprias práticas. Porque o homem, no Salmo 58, no versos 3, Salmo 58, Salmo 58, versos 3, vai dizer: desviam-se os ímpios desde a madre, desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. É o ser humano natural, o homem natural. O homem natural, quando eu falo, é o homem que, destituído ali da bondade somente que existia em Deus, tendo ele comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se torna um homem natural, simplesmente um homem físico, um homem carnal, e perde a compreensão espiritual daquilo que Deus estava lhe ensinando. A partir daí, o homem já nasce assim, desvia os seus ímpios desde a madre e anda errado desde que nasce, proferindo mentiras. Se seus pais ensinar coisas corretas e eles aprenderem e guardarem, eles vão colher a influência daquilo que foi aprendido dos seus pais, dos seus antepassados. Quando eu coloco, queridos, a questão da maldição hereditária, eu estou confrontando um princípio básico da teologia da justiça de Deus. Deus, ele é justo.
Deus não pode atribuir a gerações futuras pecados dos seus antepassados, porque isso confronta a justiça de Deus. Deus ele é justo, Deus ele é perfeito. E por que que as pessoas estão colhendo determinadas situações bem conflitantes, bem difíceis em suas vidas por causa dos seus próprios pecados? O que é que destitui, o que é que afasta o homem de Deus, senão os nossos pecados? A Sagrada Escritura, querido, tudo que as Sagradas Escrituras mostram é concernente a isso, ao pecado do homem. E Cristo ele vem exatamente para cravar na cruz, desfazer as obras do inferno, as obras do diabo. E nos reconciliar com Deus, para que não sejamos mais pecadores. Essa dívida que estava posta sobre nós foi desfeita. E aí as pessoas ficam trazendo essa compreensão de maldição hereditária e hoje vindo com essa roupagem de heranças espirituais. Aí falam de herança e legado, batalha espiritual, cura e libertação. É quem defende essas teorias, porque não são teologia isso, querido. Teologia é concernente àquilo que Deus revelou, daquilo que Deus ensinou. Aí querem trazer, talvez, né, porque querem vender suas obras, porque querem fazer sucesso, né, com essas teorias de cura e libertação. Aí mexe com o quê? Mexe com as experiências das pessoas. Aí quando fala alguma coisa, a pessoa vão para suas experiências, mas as experiências que ela tem não é porque elas carregaram dos seus antepassados, não, queridos. É porque eles aprenderam errado. Desviciam o zíper desde amado, anda errado desde que nasce, proferindo mentira, e vão praticar em suas vidas coisas erradas. Aí querem trazer coisas que estão ocultas, além daquilo que está escrito. Aí dizem que tem que deixar de ser racional e querem ir para o campo espiritual, como fazia esses intérpretes judeus acerca da alegoria. Mas a palavra do Senhor, Deuteronômio 29, o que é que ela nos diz? O que é que Deuteronômio 29, 29 nos diz? As coisas encobertas, estão encobertas, coisas que a gente não sabe no âmbito espiritual, pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em outra oportunidade, que já nos estendemos muito aqui, eu vou falar sobre a batalha espiritual à luz das Sagradas Escrituras. Porque essas teorias que trazem, queridos, são coisas que acrescentam o que não tem na palavra de Deus. Aquilo que Deus quis nos revelar, que aprove a Deus deixar revelado, ele já deixou. Não tem mais nada. Aí pessoas se alvoroçam dizendo que receberam revelações específicas do Senhor, queridos. Aí revelação específica do Senhor, além das Sagradas Escrituras. Sagrada Escritura é o que coube a Deus, ele quis deixar para nós. Está selado as Sagradas Escrituras. Não existe acréscimo de revelação. Vocês podem pesquisar e ver que a maioria dessas pessoas que trazem essa teoria está envolvido com isso aqui, ó. Batalha espiritual, cura e libertação. E eles falam que recebem revelações espirituais, porque são mais espirituais do que aquele que ficam na interpretação gramatical das Sagradas Escrituras. Mas a interpretação gramatical foi o que aprove a Deus deixar para nós. Aprove a Deus deixar os textos, a sua palavra escrita em dois idiomas, hebraico e grego, basicamente. Tem o aramaico, mas basicamente hebraico e grego. Então que nós não nos deixe ser levados por esses ventos de doutrina, que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. Não existem mais novas revelações, além do que já está posto nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe em Cristo. Abram os seus olhos, se dediquem à palavra, naquilo que está escrito selado, e cresçam na graça, na sabedoria e no conhecimento de Deus. Fiquem em paz.